Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pela transmissão do Facebook, que Deus continue abençoando a todos vocês e a cada família que vocês representam de uma maneira muito especial. Agradeço a todos vocês que têm feito a sua inscrição no canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. O canal está se fortalecendo, está crescendo, e eu agradeço a cada um de vocês que tem se inscrito no canal, dado o seu like, deixando o seu comentário, o seu pedido de oração, porque assim o sistema do YouTube compreende que a mensagem é relevante e desta forma nós podemos alcançar mais pessoas com uma boa palavra de esperança, de direção espiritual, dentro da perspectiva bíblica da direção do Espírito Santo. Deus abençoe a todos vocês de uma maneira muito especial. Nós continuamos orando por você e pela sua família. Que Deus abençoe este momento de reflexão, de crescimento, de estudo da palavra de Deus, que Deus nos dirija pelo Espírito Santo e que todos nós cresçamos em conhecimento, em sabedoria, para aplicarmos a vontade de Deus em nossas vidas, que é sempre boa, agradável e perfeita. Como têm sido as suas lutas diárias? Como têm sido as suas vitórias, as suas conquistas? Como têm sido as suas adversidades? Você já pensou a respeito disso? Nós, quando passamos pela nossa vida, observamos os detalhes diários e vemos que nós temos muitas vitórias, nós temos muitas conquistas, mas que todas elas dependem de esforço, dependem de dedicação, de lutas. E assim foi também a história de Jacó. Jacó também teve as suas lutas, as suas vitórias, as suas conquistas, as suas derrotas, as suas decepções, os seus pecados, as suas limitações, os seus problemas. Jacó era um homem como qualquer ser humano nos dias de hoje. Dentro do seu tempo, teve as suas questões pessoais, as suas limitações, teve que buscar a Deus, buscar sabedoria, buscar direcionamento. Jacó, Yaakov, do hebraico, um nome que quer dizer aquele que continuamente sabe tirar proveito das situações, e foi isso que Jacó fez muitas vezes na sua vida. Ele tirou proveito das situações, mas em uma circunstância, em um momento da sua vida, ele observou que ele tinha que ter um encontro mais íntimo, mais pessoal, mais direto com Deus. Ele precisava de algo a mais, não apenas a astúcia, a sabedoria para levar vantagem nas situações, mas ele precisava de um Deus que mostrasse para ele a integridade, a verdade, a direção correta para a vida, para que nós vivamos em paz. Como Jesus mesmo nos diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua paz, a sua alma, a sua essência, ter as suas emoções e o seu estado psicológico mexido, abalado? É o que Jesus se expressa no texto grego, falando a respeito da alma. A alma é tudo aquilo que envolve a nossa natureza do ser, a nossa essência na totalidade do ser, aquilo que envolve as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas percepções sociais, relacionais. O conjunto de tudo que nós somos é a expressão da alma que Jesus fala. Então Jesus fala: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas pessoas ganham muitas coisas no mundo, mas perdem a sua paz, perdem a família, perdem o contato com as pessoas que amam, perdem muito mais
na qualidade de vida, na sua saúde, muitas vezes, perde muito mais e o dinheiro não pode repor aquilo que foi perdido nesses aspectos humanos. Jacó, na sua postura de vida, ele viu que ele teve algumas decepções grandes, alguns embates, alguns problemas sérios, e ele precisava ter um encontro pessoal, íntimo, direto com Deus. E no texto de Gênesis, capítulo 32, versículo 28, nós observamos esse encontro. O texto diz assim: então Deus disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Observe a construção desse texto. Tem pessoas que, ao ler o texto, tem algo que nós na teologia chamamos de falso cognato. Uma impressão errada por uma má leitura ou uma má interpretação do texto. Nesse texto aqui, observem bem a colocação do texto. Então, Deus disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó lutou com Deus, ele lutou com os homens e prevaleceu. A ligação do texto hebraico, que muitas pessoas se debatem a respeito desse texto, é como alguém pode lutar com Deus e prevalecer. Afinal, Deus é soberano, Deus tem todo o poder no universo. Como alguém pode se posicionar contra a vontade de Deus e prevalecer? Mas o contexto hebraico e o contexto da própria tradução do texto não fala que Jacó prevaleceu sobre Deus. Jacó lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. O que Jacó está vivendo é uma experiência sobrenatural em que muitas questões humanas, muitas das suas lutas humanas, Jacó prevaleceu. Jacó lutou com homens e prevaleceu. Jacó, quando o texto usa esta expressão que Jacó lutou com homens e prevaleceu, é porque dentro da natureza humana, dentro dos aspectos humanos, Jacó prevaleceu. Agora existe um outro detalhe no texto, é que quando nós observamos esse texto no aspecto da teofania, que é a apresentação da divindade, a materialização da divindade, nós observamos que o homem que Jacó está lutando é um anjo enviado por Deus. A expressão de que Jacó lutou com Deus, ele não luta com Deus diretamente, mas ele luta com um anjo enviado por Deus. A ideia do texto é que aquele que luta com o enviado de Deus, luta, né, com o próprio Deus, ou a favor ou contra, mas ele luta com o próprio Deus. Assim como o apóstolo Paulo, quando perseguia os cristãos, ainda com o nome de Saulo, ele foi questionado por Jesus, quando Jesus se apresenta a ele, se coloca na frente dele, e Jesus não questiona o porquê que ele está perseguindo os cristãos. Jesus faz uma pergunta para Paulo: por que tu me persegues? Porque perseguir os filhos de Deus é perseguir o próprio Deus. Perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo. E lutar com um anjo enviado por Deus é lutar com o próprio Deus. E é por isso que o texto fala assim: então Deus disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó
mesmo nas suas lutas humanas, nas suas dificuldades, nas suas limitações humanas, ele lutou com Deus e prevaleceu. Ele lutou tendo Deus ao lado dele e prevaleceu. Mas quando ele teve a oportunidade de ter ao seu lado um enviado de Deus, um anjo enviado de Deus, ele usa uma expressão ao longo desse texto, que na sua luta, ele diz, você não vai sair daqui sem antes me abençoar. Ele luta com este enviado de Deus, este representante de Deus, e por isso a expressão, ele lutou com Deus, ele luta para receber a bênção, para receber aquilo que Deus tem reservado para ele. É uma lição para todos nós, você tem lutado para receber aquilo que Deus tem reservado para você, para sua família. Você tem lutado para conquistar e alcançar os seus sonhos, os seus projetos. Nada é alcançado sem luta, sem determinação, sem ter um alvo sólido, sem ter um direcionamento espiritual. Nós vivemos uma batalha espiritual todos os dias. E nas nossas batalhas humanas, as nossas batalhas espirituais, se nós não lutarmos com Deus ao nosso lado, nós não iremos prevalecer. Existem momentos da nossa vida que nós precisamos de mais intensidade de oração, mais busca de Deus, mais proximidade com o Espírito Santo. Nós precisamos compreender melhor a vontade de Deus, mas nós precisamos também reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus, nos convertermos dos nossos maus caminhos e permitir que Deus nos abençoe com toda a sorte de bênçãos que Ele tem reservado para nós. É isso que Jacó percebe. Jacó, quando se depara com esse homem, com esse anjo enviado por Deus, e aqui nós temos também uma questão, que sempre há aparições de anjos manifestadas diante dos homens, eles nunca aparecem de uma forma diferente da forma humana. Eles aparecem como se fosse outro homem, um homem natural, um homem comum, mas enviado por Deus, tendo nele o poder de Deus para o propósito ao qual ele foi enviado. É por isso que Paulo também escreve em Hebreus que aqueles que usam da hospitalidade sem saber, muitas vezes hospedam anjos em suas casas. Porque os anjos sempre apareceram em forma humana. E assim esse anjo, amando de Deus, aparece a Jacó. Aparece a Jacó. E Jacó compreende que ele precisa ser transformado, que ele precisa ser observado, ele precisa olhar para si mesmo e precisa confessar as suas falhas, as suas limitações, os seus pecados. Jacó, ele luta com esse anjo e ele prevalece porque ele se arrepende, porque ele pede a justificação, porque ele pede as bênçãos de Deus, porque ele se coloca diante de Deus em arrependimento, em confissão, e ele pede, você não vai sair daqui, o Senhor não vai sair daqui, se não me abençoar. E assim, ele prevalece no seu pedido, diante da sua luta, diante da sua batalha, assim como todos nós temos as nossas lutas e as nossas batalhas, mas Jacó, nas suas lutas humanas, nas suas limitações humanas, nos seus pecados humanos, ele luta e ele prevalece, mostrando que nós também podemos prevalecer sobre tudo aquilo que nos tem atormentado, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos pecados, sobre as nossas limitações.
Quando Deus está ao nosso lado, lutando conosco, nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Assim como Jacó lutou e prevaleceu, você também vai lutar e prevalecer. Você vai abençoar a sua família, porque você vai ser abençoado por Deus. Você vai alcançar os seus sonhos, os seus projetos, porque você vai lutar as suas batalhas humanas e vai prevalecer sobre os homens e vai prevalecer ao lado de Deus. Assim como Jacó teve o seu nome transformado, o seu nome mudado, que deixou de ser Jacó, aquele que humanamente leva vantagem em todas as coisas, ele deixou de ser Jacó para ser Israel. Israel também é uma expressão hebraica que quer dizer justificado em Deus, continuamente justificado em Deus. E assim como Jacó, é assim que nós somos. Pessoas humanas, falhas, com limitações, mas lutando a cada dia para vencermos as nossas batalhas e sendo justificados em Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que habita em nós, mediante a confissão dos nossos erros, dos nossos pecados, mas buscando transformação, buscando novidade de vida, compreendendo a vontade de Deus. Nós hoje somos o Israel de Deus. Os cristãos que são justificados de Deus em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós e nos concede sabedoria, discernimento, direção espiritual. Nós lutamos nossas batalhas todos os dias e prevalecemos em Jesus Cristo pela direção do Espírito Santo. É assim que Jacó, tem o seu encontro com a família, vive a dificuldade das adversidades familiares, mas supera cada uma delas no amor de Deus, fortalecido pelo poder de Deus, com humildade, com reverência, com direção espiritual. Assim como Jacó, nós, o Israel de Deus hoje, justificados em Deus por Cristo Jesus, podemos trazer a transformação de vida a nós mesmos e desta maneira fazer as reconciliações necessárias, as transformações necessárias, alcançar aqueles alvos, aquelas conquistas que às vezes ficaram abandonadas, deixadas para trás. Ser o Israel de Deus é caminhar com Deus e não lutar contra Deus, mas lutar com Deus ao seu lado. Lutar com Deus caminhando com você. Aí nós temos que ter muito cuidado, muito mais do que cuidado com idolatrias, mas principalmente cuidado com a egolatria. Na nossa natureza humana, buscar a independência, a autossuficiência de Deus. Nós não somos autossuficientes, Jesus mesmo já declarou que sem Ele nada nós podemos fazer. Nós precisamos estar ligados à videira verdadeira, ligados a Jesus Cristo, para que no poder do Espírito Santo, lutando junto com Deus, nós vençamos todas as nossas batalhas humanas. E eu posso garantir a você que se você entregar sua vida nas mãos de Deus, se você continuar orando, buscando, permitindo que o Espírito Santo te conceda sabedoria, discernimento e direção espiritual, você vai vencer a maior idolatria de todas, que é a idolatria de si mesmo, a egolatria. Você vai voltar à humildade que Deus espera. Você vai se colocar diante de Deus e falar: Deus, eu não posso fazer sozinho. Eu preciso da tua mão, eu preciso do seu auxílio, eu preciso da sua direção, da sua sabedoria. Eu preciso me colocar em tuas mãos para que o Senhor me guie, me oriente, me fortaleça,
Restitua o que precisa ser restituído, reconstrua o que precisa ser reconstruído em mim. Que o Senhor te dê a paz que excede todo o entendimento e que você, nas suas adversidades, seja mais que vencedor em Jesus Cristo, com a certeza que Deus está cuidando de você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E assim como Jacó, nós pedimos a ti as tuas bênçãos sobre nós e que nosso nome seja transformado, mudado para o Israel de Deus, porque somos justificados em Cristo Jesus e buscamos a direção do Espírito Santo. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão, sobre cada irmã que está nos acompanhando neste momento. Que o Senhor conceda a paz e que eles lutem ao seu lado para vencer e prevalecer sobre as limitações humanas que têm afligido a vida deles. Que o Senhor nos dê da tua paz e descansemos em teus braços com a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.